presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, fecharam um acordo para aumentar o teto da dívida do país por 2 anos. Nessa negociação também ficou decidido que o governo vai limitar os gastos durante igual período. O Alan Gani, nosso comentarista de economia, de volta aqui aos estúdios do Jornal da Manhã. É uma proposta que ainda precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, mas os problemas de teto de gastos não são limitados ao Brasil, né? Muito bem colocado, Tiago, não. E é uma negociação bastante dura nos Estados Unidos. O teto do endividamento por lá é da ordem de 31,4 trilhões de dólares. Em contrapartida, para manter este teto, os republicanos eles fazem uma exigência de redução dos gastos públicos. Então, até agora, em 2024, o gasto público não poderia aumentar e em 2025 aumentar apenas em 1%. E, igualmente, aqui no Brasil, com a questão do arcabouço fiscal, há exceções ao gasto público nos Estados Unidos. Então, essa regra não se aplicaria ao orçamento da defesa militar, não se aplicaria aos alguns gastos de seguridade social, do Social Security, e nem ao programa de saúde, o Health Care, lá nos Estados Unidos. Mas é uma questão bastante relevante porque este ano a gente flertou aí com um calote da dívida norte-americana. O calote da dívida norte-americana causaria um estrago gigantesco na economia mundial que vem se recuperando a duras penas, lentamente, pós-pandemia. E só para fechar, se isso não for aprovado, isso pode causar o que na economia americana? Uma quebradeira geral? Olha, é uma quebradeira geral, a gente não tem ideia das consequências disso, Tiago. Por quê? Porque a crise bancária lá de 2008, que foi no setor bancário, já causou uma queda de PIB na maior parte dos países do mundo, gerando queda da renda, do emprego. Foi uma situação bastante difícil. Imagine um calote da dívida pública norte-americana, o governo não pagando aí os seus credores. Seriam aí consequências catastróficas e inimagináveis, né? Então, tomara aí que chegue no acordo, eu acredito que sim, pelo bem da humanidade. E os republicanos, que são do partido oponente ao do presidente Joe Biden, eles também devem apoiar esse projeto, porque senão o país quebra. Exatamente, não, tem que apoiar esse projeto, não tem jeito. Agora, tem que ocorrer também uma contrapartida na redução dos gastos públicos, né? Caso contrário, essa dívida pública norte-americana ela vai se tornando insustentável. Pode chegar num ponto que mesmo o governo emitindo títulos de dívida para refinanciar a sua dívida, para pagar a dívida pré-existente, para fazer a rolagem da dívida, isso não seja suficiente. Por isso que é importante o controle dos gastos públicos. E os Estados Unidos, ele gasta bastante. Os Estados Unidos, nos últimos anos, tem se tornado mais uma espécie de social-democracia, né? Se aproximando mais da social-democracia, com elevados gastos na Seguridade Social e também gastos militares. É claro que isso sangra muito o orçamento, as contas não fecham e é por isso que os Estados Unidos, ano após ano, tem que se endividar cada vez mais para sustentar aí esta máquina pública gigantesca. A análise de Alan Gani aqui no Jornal da Manhã. Até mais tarde. Valeu.